é um pensamento meu. Eu faço parte já desses 92% que a OMS fala, porque tive muitas pessoas próximas, amigos, familiares com câncer, e situações, cada caso é um caso, cada história é uma história. Pode ser o mesmo tumor, mas cada história é uma história. E é uma vida de ansiedade, né? Você tem que ficar todo ano vendo, monitorando, né? Às vezes não é todo ano, às vezes depende do semestre, fazendo exames para fazer o acompanhamento. Isso gera uma ansiedade gigantesca no paciente, na família. E aí, a gente tem a impressão de... Ela tirou tudo... Ela fez a iodoterapia, falei certo de novo? Falou. Obrigada. Fez, depois a gente fala se você teve algum efeito colateral. Nada. Nada. Depois você conta também, por favor, se é um pouco mais tranquilo e por que a gente usou esse protocolo para ela. E aí, 8 anos depois, ou seja, passou aquele período de 5 anos, né, que os estudos científicos falam, que é o período de remissão, passou isso, não teve mais nada, tá curada. Você respira um pouco, mas ufa, agora já foi. Aí passam-se 3 anos e ela tem de novo. Onde que voltou esse câncer? Por que volta? Conte. Tente explicar, né? Primeiro, uma coisa que vocês conseguiram notar, né? A Érica, além de resolutiva e forte, ela é muito generosa, né? Todas essas palavras que ela fala de mim é muito mais generosidade do que merecimento, né? Então ela é muito generosa mesmo e isso até me emociona, né? A gente faz o melhor trabalho que a gente consegue fazer, né? Mas o que é importante, o Júlio Verde é uma conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, né? A gente está falando bastante agora sobre um câncer de tireoide. O câncer de tireoide, ele realmente é um tumor que tem baixa mortalidade, né? Baixa mortalidade. A gente até tem classificações que nem dão conta da mortalidade, porque é um tumor que mata pouco, mas é um tumor que pode dar uma recidiva. Então a gente até tem uma classificação para o câncer de tireoide, que é uma classificação de risco de recorrência, né? Então isso é bastante interessante. Então a gente usa muito e tem uma subclassificação só para o câncer de tireoide, porque como ele não tem muita mortalidade, mas ele tem um risco maior, ele tem um risco real de recorrência. E a gente estratifica os pacientes em relação a esse risco de recorrência. Quando ela foi tratada pela primeira vez, como ela tinha um risco de recorrência, a gente divide em 3 riscos, né? Ela tinha um risco moderado, ela fez o tratamento com iodo e precisa seguir. Por ser uma doença que é menos agressiva, mais indolente, ela pode ser uma doença que precisa de um segmento mais longo, né? Então, por isso que câncer, a gente não consegue generalizar a palavra para todos os tumores, né? Quando a gente fala de 5 anos, isso eventualmente ele consegue ser aplicado num grande número de tumores, mas não em todos. E é isso que a gente faz, a gente vai seguir a Érica para sempre. A gente tem pacientes que têm segmento da doença do câncer de tireoidiano que é seguido 20, 30, 40 anos, né? Por quê? Porque isso pode acontecer. É raro, mas como é um segmento que do ponto de vista de cuidado ele não é tão complicado, exame de sangue, um ultrassom, então isso é feito anualmente, né? E onde voltou nela? Ela fez um tratamento na região da tireoide e próximo da tireoide, e os linfonodos do pescoço que não são perto da tireoide, que são longe da tireoide, e foi aí que voltou a doença dela. Não na região que foi operada, num lugar que não tinha sido tratado naquele momento, porque naquele momento a doença não estava lá, ou não se mostrou ali. E o segmento mostrou esse linfonodo no pescoço, nos linfonodos mais longe da tireoide, e o diagnóstico é feito com ultrassom, uma punção, citologia, dosagem de substâncias nessa punção, que indicou o tratamento cirúrgico novamente para ela. Então, a recidiva não foi onde tinha sido feita a primeira cirurgia. Não tinha, né, mais lá. Não tinha mais tireoide. Em algum momento a gente até pesquisou se tinha alguma coisa voltada na região que foi operada, mas não apareceu nada, né? O ultrassonografista
que é excelente também, né? Que faz esse acompanhamento, ele só viu lateral, né? Então, fizemos até uma punção em algo que era suspeito na região que foi operada, mas era negativo, e o tratamento cirúrgico foi só no pescoço. E aí, também tem isso, né? A gente... isso também é uma característica do câncer de tireoide, e eu tendo a falar para todos os pacientes assim: o câncer de tireoide, ele realmente é um tumor muito resolutivo. Eventualmente, você pode ser que precise fazer alguns tratamentos durante a vida. Porém, mortalidade é muito improvável. Então, os planos de vida, eles precisam ser mantidos. Bom, dá para ver como ela está ótima. E isso, não é verdade? Não, ela está ótima. E ela passou por 2 cirurgias em 8 anos de diferença, fez tratamento com iodo e precisa manter os planos, porque isso é o que é a maior realidade em relação ao câncer de tireoide. Eu acho que o principal, então, é o pós, né? Como que é a vida após os episódios do diagnóstico. E aí a gente pode chamar... Me corrija se eu estiver errada. Ela teve o primeiro câncer na tireoide, então para sempre vai chamar câncer da tireoide. E nesse caso é câncer de tireoide metastático, que a gente chama, que foi para outras áreas, mas a nomenclatura continua, a característica continua sendo. Sim, o câncer, o que estava nos linfonodos era secundário à doença primária na tireoide, era uma metástase do câncer de tireoide. Não foram 2 tumores. Eles são tumores em tempos que foram diagnosticados em tempos diferentes, mas o segundo tumor, ou a metástase linfonodal, tem relação com o câncer primário que foi na tireoide. E esse segundo, né, ele poderia ter surgido em outro lugar do corpo? O carcinoma de tireoide, ele dá metástase à distância também, né? A gente chama, ele é uma doença principalmente locorregional, então principalmente local na tireoide com os linfonodos no pescoço, mas ele pode dar metástases à distância também. E os principais sítios normalmente é pulmão, mas pode ir para osso, pode ir para fígado, mas o mais comum é pulmão. É muito mais grave, né? Mais grave, mas o tratamento também ele é bastante possível, né? Então, por conta das características desse tumor. Por conta da característica não do é tumor. Aí explicando mesmo para as pessoas, né? Porque você ouve câncer no pulmão, câncer no fígado, já o alerta já fica maior, mas são tumores diferentes, são né? Tumores o que começa no fígado e o que é o da metastático tireoide. Exatamente. E o câncer de tireoide tem essa característica de a gente conseguir fazer o tratamento sistêmico com iodo radioativo, que é muito efetivo, né? Você vê pacientes que têm doença, vê paciente que tem que tem uma evolução ruim. Sim, a gente é especialista, né? E eu trabalho também no Hospital das Clínicas, então lá a gente drena pacientes de todos os lugares, mas é o mais incomum. Eu faço um ambulatório de câncer de tireoide, a gente atende em média 50 pacientes no ambulatório toda sexta-feira, e a grande maioria das vezes os pacientes estão bem. A gente tem pacientes que têm uma evolução ruim, mas são muito poucos. O que pode gerar essa evolução ruim? Quando a gente fala câncer de tireoide, a gente está falando uma doença que tem diversos subtipos, né? Então você tem pacientes que têm subtipos mais agressivos, tem pacientes que têm características inicialmente da doença que demorou para fazer o tratamento, então muitas metástases linfonodais ou doença à distância. Então a palavra ela é única para muitas vezes falar de doenças que são algumas vezes diferentes. E a doença pode ser diferente e quem tem a doença também. Então, a relação doença e quem tem a doença também é importante nessa determinação se o paciente vai ter uma evolução melhor ou não, né? Mas o que é importante é voltar a falar que o câncer de tireoide, na grande maioria das vezes, é uma doença que evolui muito bem. E mesmo naqueles pacientes que têm uma recidiva, que a gente precisa fazer um novo tratamento, mesmo esses pacientes, a evolução também
normalmente é muito boa. A gente tem um exemplo. A prova viva. Mas por isso que é E vou falar, né? Na verdade, assim, e é isso, né? Eu fiquei um tempo sem falar com a Érica, ela tinha uma endocrinologista excelente seguindo ela, e certo dia ela me mandou a mensagem: vamos ter que fazer de novo. E foi isso. E isso é o nosso dia a dia. Na cirurgia, Jaqueline, filha da... que está aqui, Da Érica, ela está aqui estava ouvindo lá, tudo. Em breve estará de fiscal.